Embora eu não goste muito da palavra resgate, tem um pouco a ver com isso sim, no sentido que essas autoras negras, elas não são uma novidade no nosso cotidiano, elas não são uma novidade no mundo da literatura, elas não são uma novidade no mundo da história do negro. O que acontece frequentemente é que essas escritoras elas não aparecem, elas não fazem parte do cânone, elas não aparecem nas universidades, elas falam também de questões que são atinentes à mulher e à mulher negra especificamente, pelo menos as escritoras das quais pretendemos falar nessa disciplina. Então, de certa forma, trabalhar com essas autoras, trabalhar com essas mulheres negras que transferem essa experiência ou que buscam trazer a sua experiência como mulheres negras escritoras, essa escrita trazer para a literatura, é um tema, é um assunto que naturalmente nos interessa e que certamente tem uma função que passa por um viés político, sem sombra de dúvida, político, social e, sobretudo, de identidade. Vamos pensar então como a literatura, ou o que a literatura tem a ver com pensar identidades, com pensar negritude, com pensar em identidades negras, enfim. Não deixa de ser qual a função, qual o papel da literatura no que diz respeito à questão identitária. E aqui a gente está falando de identidade de um determinado grupo. Claro que a identidade ela só pode existir a partir de um determinado grupo, mas nós estamos diante de uma situação, certo, em que esse determinado grupo é constantemente confrontado com uma imagem estereotipada, com uma imagem de um outro nem sempre aceito socialmente, enfim, toda aquela questão que envolve negritude, que envolve racismo, que envolve uma diferença social, econômica e que vai ter, obviamente, uma importância muito grande na escrita de quem fala sobre isso e, sobretudo, de quem vive essa situação e quem vive essa situação a partir do feminino. Então, para nós pensarmos sobre como a literatura pode, enfim, ter um impacto sobre a nossa leitura deste mundo e, consequentemente, da nossa relação com os demais, a gente pode recorrer ao que diz o sociólogo Antônio Cândido, crítico literário Antônio Cândido, que fala que a literatura nos humaniza e permite que a gente se entenda melhor, que a gente consiga ter uma vertente, ser mais crítico em relação às questões que nos circundam, conseguimos nos olhar também melhor. Então, nesse sentido, a literatura, seja para quem faz parte de determinado grupo, seja para quem lê também sobre determinado grupo, ela permite o diálogo, ela permite que se pense a vida, que se possa estabelecer um diálogo entre essas possíveis diferenças. Então, nós vemos a literatura como uma forma de realmente estabelecer um diálogo sobre uma temática que está, digamos assim, guardada já faz muito tempo. Quanto
quanto a escritoras, quais escritoras pretendemos trabalhar nesse curso? A ideia é fazer uma discussão bastante ampla a respeito da diáspora africana e também sobre a questão do empoderamento feminino, a escrita feminina negra e, claro, vamos trazer então algumas autoras que neste momento estão repercutindo muito bem, embora nem todas sejam contemporâneas. Por exemplo, vamos trabalhar com a Maria Firmina dos Reis, que é uma autora que agora está sendo bastante reconhecida, mas a obra dela remonta ao romantismo brasileiro. Então, de certa forma, tem havido um resgate em relação ao nome dela. Vamos discutir Conceição Evaristo, isso no âmbito brasileiro, Carolina de Jesus, e vamos trabalhar também com escritoras hispano-americanas, como Nancy Morejon, que é cubana, a Teresa Cárdenas também é cubana, pessoas que têm muita importância no mundo da literatura, não só enquanto escritoras, enquanto poetas, mas também como críticas literárias, sobretudo a Morejon. Além disso, vamos trabalhar com Luz Tiriboga, que é uma escritora equatoriana também muito interessante. E claro, mais nomes surgirão, mais pessoas que têm importância muito significativa nessa discussão a respeito da autoria negra feminina. Sabemos bem que uma identidade não se constrói em determinado momento, então a ideia é pensar um pouco sobre essa trajetória, sobre essa história e, sobretudo, sobre literatura. Estão todos convidados, é uma disciplina eletiva, portanto, ela está aberta a todos os cursos da Univates, mas também a grande novidade é que está aberta à comunidade. Então, quem tiver interesse em participar, que nos procure, que entre em contato com o atendimento ao aluno para mais informações e contamos com a participação de muita gente para que possamos fazer uma discussão bem bacana a respeito deste tema, não só atual, como extremamente necessário neste momento.